Olá, alunos, boa tarde. Desculpem aí a demora, né? Mas como eu disse, estou sem internet, tive que recorrer à casa da minha mãe, porque hoje não teve jeito, tá? Eu vou encaminhar para vocês as atividades que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre artigo de língua portuguesa e em matemática nós vamos trabalhar aí a composição e a decomposição dos números, tá? Então, essa atividade já estará disponível lá na Classroom para quem precisar e quem conseguir imprimir o PDF. E para aquele que não conseguir, fica o nosso esqueminha de colocar as atividades no caderno, tá bom? Então, vocês preencham o cabeçalho, como eu já falei, Escola Municipal Professora Elga Reis, Itanhaém, 7 de abril de 2021, hoje é quarta-feira. Aqui, nesse primeiro momento, nós temos uma explicação que eu coloquei aqui para vocês sobre o que é o artigo, tá bom? O que é o artigo? Quando eu uso ele na língua portuguesa? É bem simples e bem fácil de fazer, tá bom? A gente vai começar com artigos, depois nós vamos trabalhar os substantivos e os adjetivos para a gente trabalhar a concordância nominal. Então, o que é a concordância? Quando eu escrevo uma frase, seja ela numa atividade separada, seja ela num texto, eu preciso concordar artigo, substantivo, adjetivo no singular ou no plural, que a gente vai falar um pouquinho. Então, para não fazer tudo de uma vez e não confundir a cabeça de vocês, nós vamos começar a falar um pouquinho do artigo, tá? Vamos trabalhar aí atividades de artigo. Depois nós vamos trabalhar os substantivos e os adjetivos até vocês entenderem. Mas é fundamental que a gente saiba concordar toda uma frase, né? Eu preciso ter essa concordância, senão fica errado. Vou explicar para vocês, ó. O artigo, ele é uma classe gramatical que geralmente antecede um substantivo. Então, o que é um substantivo? O substantivo é tudo aquilo que a gente nomeia, né? Então, pode ser desde uma pessoa, de um objeto, de um animal, qualquer coisa. Por exemplo, a janela, a porta, o homem, a Gabriela, a Letícia, a Maria, o portão, o carro, a formiga, o cachorro. Um exemplo, tá? Então, geralmente, quando a gente vai usar um substantivo, a gente vai anteceder usando um artigo. Nossa, professor, o que é o artigo? Simples, tá? Nós temos dois tipos de artigos, os artigos definidos e os artigos indefinidos. Quais são os artigos definidos? Ó, o singular é quando é um só, né? Single, sozinho, singular. Então, quando é um único substantivo, único sujeito, tá? Então, o masculino, o artigo, ele é o o. Então, por exemplo, o carro. O é um artigo definido. E o a é o artigo feminino. A moto, a bicicleta. Se eu vou usar no plural, eu vou usar os carros. Não pode ser assim, os carros, as motos, as bicicletas. Por exemplo, nós precisamos concordar. Então, uma vez que eu comecei a minha frase no plural, ela precisa ser terminada no plural. Uma vez que eu comecei a minha frase no singular, ela precisa ser terminada no singular. Assim a gente consegue compreender, tanto na nossa fala, né? Às vezes nós temos vícios de linguagens e a gente acaba falando coisas erradas. A gente não concorda aí, né? Fala no singular e o plural, no plural e no singular, e a gente não consegue ter uma fala formal com o uso correto da língua portuguesa. Isso são vícios de linguagens que a gente vai adquirindo aí no decorrer dos anos, ok? E nós temos os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, ó, no singular, o masculino é um carro. E o feminino é uma moto, uma bicicleta. Se for no plural, serão uns carros.
E se for no feminino, no plural, será umas motos, umas bicicletas e assim vai, tá? Quando eu vou saber, quando eu usar o artigo definido e o artigo indefinido. Então, eu coloquei 2 exemplos para vocês entenderem, ó. Exemplos. Ele passeava sempre com um cachorro. Artigo indefinido. Quando eu estou falando aqui, ó, um cachorro, que cachorro que é esse? Pode ser qualquer um, eu não sei que cachorro que é. Ah, eu vi ele passeando com um cachorro. Então, eu vou, nesse caso, o ele entra como indefinido, porque eu não sei de que cachorro que se trata, ok? Ele passeava sempre com o cachorro de Maria. Dá pra gente saber que cachorro que é, né? Que cachorro que é aquele ali? Ah, é o cachorro da Maria, né? Então é um artigo definido. Eu usei o, porque eu sei qual cachorro que é. Quando eu vou usar o indefinido, o é quando eu não sei. Pode ser qualquer cachorro, qualquer carro, qualquer moto, qualquer bicicleta, qualquer casa. Eu não sei. Mas quando eu especifico usando o artigo definido, é porque eu sei por onde eu estou indo, tá? Aqui nós temos um exemplo no feminino, ó. Escolhi umas pinturas para você. Ah, é que pintura? Ah, umas, né? Então pode ter várias, não é uma específica, né? São umas, né? Então o artigo é indefinido, porque eu não estou especificando, eu estou falando que eu escolhi umas pinturas para ela, para você, no caso aqui, né? Mas eu não estou especificando qual é. Escolhi a pintura de Portinari para você. Eu escolhi, ó, eu tô falando qual que é, né? Eu escolhi a pintura do Portinari, de Portinari, para você. Então, aqui no caso, é o artigo definido, tá? Não tem erro, crianças. Anotem isso aqui no caderno e prestem atenção que os artigos são simples. Os, as, artigos definidos. Uns, uma e umas, artigos indefinidos. São só esses, tá? No singular e no plural. O que a gente precisa fazer aqui? Ó, eu não vou ler para vocês, senão vai ficar fácil, tá? Nós temos um trecho de Alice no País das Maravilhas. Vocês vão completar com os artigos definidos e indefinidos. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, ó. Lebre. A lebre telhuda e o chapeleiro estavam tomando chá debaixo de uma árvore, ok? Já fiz a primeira aqui linha para vocês, ó. A lebre telhuda e o chapeleiro estavam tomando chá debaixo de uma árvore. Repare que eu só tô usando os artigos, tá bom, crianças? É o que vocês têm que fazer. Usar só os artigos. Façam no caderno, copiem o texto, né, o trecho aí de Alice no País das Maravilhas, e vocês vão completar as lacunas apenas com os artigos, sejam eles definidos ou indefinidos. Qualquer coisa, vocês me chamem, qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Boa aula!